ser melhor como nunca foi. Amém. Possamos melhorar como marido, como filhos, como mulheres, como cristãos, como homens e mulheres, sacerdotisas e sacerdote, ração eleita que Deus levantou e já tinha profetizado através de Abraão, quando disse: de ti, Abraão, abençoarei as nações. Que ao sairmos daqui, saímos com desejo profundo de gerarmos filhos espirituais e nos tornarmos adoradores melhores do que somos. Eu gostaria, irmãos, eu esqueci de apresentar uma pessoa que depois de Deus é a pessoa mais importante do meu ministério. Eu creio até que eu seja 10% e ela 90%, com o Senhor 100% que eu dependo. É minha querida esposa Vânia. Por gentileza, minha morena amada. Irmãos, foi num acampamento semelhante a esse que eu olhei essa morena a convite e disse: vou ganhar alma para Jesus, mas o corpo para mim. Já completou 46 anos e o Senhor fez isso. E é maravilhosa aos seus olhos. Te amo, meu amor. Amém. Não sei viver sem você. Deus, os meus 3 filhos abençoados, irmãos, e o acampamento tem um significado tremendo para nós. Porque foi lá no acampamento pela primeira vez que o Senhor, eu com 16 para 17 anos, me chamara para o seu ministério. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, a igreja presbiteriana primeira se juntou com a terceira, e o pastor abriu lá a palavra no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, falando de preparação para se encontrar com o Senhor. E de repente ele começou a falar de Mateus, dizendo que assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Isso, irmãos, já faz 45 anos. E eu não consigo esquecer. Porque tanto a mensagem como esse hino me impactou. E eu, depois de vários anos, alguns anos, eu estava como pastor e fazendo acampamento semelhante a esse. E eu dizendo para Alberto hoje que o bom do acampamento é participar. Agora, quem trabalha, só a misericórdia. É mesmo, pastor. Eu estou passando na alguns pele. acampamentos. E é interessante que tinha tempo que a gente se organizava para 200, 250 pessoas. Aí de repente, irmão, você sabe disso. Quando nós estávamos ali, tudo organizado, a logística perfeita, Daniel. Aí começava a chegar os carrões. Meu Deus, pelo amor de Deus, não avisaram nada. Quem era? Jogadores de esporte, Santa Cruz e Náutico, e os treinadores davam 1 dia, 2 dias para eles ficarem em casa e eles iam para o acampamento. Quando eu via, tinha 10, 15 jogadores, tudo jogadores dos times grandes. E ali, muitas vezes, eles davam os testemunhos e também falava a razão de viver com Cristo. Acampamento, retiro espiritual, para mim tem um significado muito grande. E já no segundo, foi que Deus me deu Vânia, e a partir dali, eu comecei a ver a importância. Irmãos, hoje pela manhã, eu vi o pastor Alain falando sobre os detentos, foi? E eu quero dizer para vocês que todos nós um dia fomos detentos. A Bíblia a palavra do Senhor diz em Colossenses, diz assim: Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos presos.
E para que o diabo não tivesse sombra de dúvida, o Senhor, usando o apóstolo, dizia: se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sois livres. Somos livres das depressões, somos livres das contusões internas, somos livres do sentimento de rejeição, somos livres dos fracassos, somos livres das derrotas, somos livres porque o Senhor nos chamou, nos capacitou, e Ele hoje ainda tem chamado pessoas como este acampamento para dizer: olha, eu lhe chamei para fazer algo diferenciado nesse planeta. Aleluia. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele está nos preparando para algo tremendo. Sabe por quê, irmãos? Eu não ouvi falar aqui, mas o sentimento que eu tenho é que todos nós somos sobreviventes. Um dia alguém amado meu e seu se foi. O mundo passou pela situação do Covid e muitos dariam tudo para estar no nosso lugar. Olha, se o Senhor nos libertou, se o Senhor tem nos dado esta oportunidade de sermos sobreviventes, não é por acaso, irmãos. É porque Ele primeiro quer recuperar uma identidade perdida. E segundo, Ele está levantando um grande exército. Glória a Deus, aleluia. Para dizer a este mundo que Jesus Cristo, Ele está vivo e ativo no planeta Terra. Amém. E vai usar homens e mulheres Glória a Deus. cheios do Espírito Santo para fazer a diferença na sua família, com seus vizinhos, Aleluia. na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Feito falou o presbítero Sidney domingo. Ele vai fazer algo. Agora só Ele quer uma coisa: que eu e você nos coloquemos em disponibilidade. Porque Ele está nos trazendo e nos dando mais uma oportunidade de fazermos aquilo que Ele já colocou no meu e no seu coração. Eu estava ministrando, orando hoje, e Deus me deu uma palavra, e uma palavra de desafio. Eu quero dizer aos irmãos que Deus é o Deus de milagre. Amém? Amém. Ele é o único Deus Glória. que traz à existência o que não existe. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o homem coloca o ponto, Deus vai e coloca uma vírgula. O homem coloca outro ponto, Ele vai e coloca outra vírgula. E ainda para que ninguém fique com sombra de dúvida, Ele coloca ainda 3 pontinhos. Significa: os ciclos que se fecharam, eu vou abrir um mais excelente do que você Glória a pensa. Deus. Eu quero pedir perdão aos irmãos por eu estar de máscara, mas também é um motivo de um testemunho. Irmãos, como alguns irmãos sabem do meu testemunho, eu não era pobre, eu era miserável. Porque pobre é aquele que quer um pão para comer, não tem 2, mas tem um. Ele quer 2 sapatos, não tem 2 sapatos, mas tem um. Ele quer 2 lençóis, não tem, mas tem um. Ele quer uma casa que não tenha muita pingueira, mas tem algum lugar da casa que não tenha. Mas o miserável é aquele que não tem o que comer, não tem o que vestir e não tem nem perspectiva de nada para o seu futuro. Irmãos, eu faço questão de falar isso. Eu morava numa casa de barro. Eu tinha 6 irmãos dentro de casa e o meu pai, beberrão, foi embora e deixou minha mãe com câncer de útero. A irmã especial, outro irmão beberrão e o mais novo também, quase especial. E aquele ambiente, irmãos, que eu vivia, era um ambiente que cheirava mal, cheirava a morte. Eu via muitos amigos meus
perdendo a vida de faca, de tiro. Eu mesmo com 12 a 13 anos eu fumei maconha. Minha filha, minha irmã arrumou um namorado e quando eu menos esperei, eu estava envolvido com aquela situação. Irmãos, eu comecei a jogar futebol em escolinha e Deus começou a me dar talento e levantando pessoas para nos ajudar, porque se nós estamos hoje, onde estamos? É porque andamos sobre ombros de gigantes, como dizia Isaac Newton. Até os 12 anos, irmãos, eu ainda não tinha ido à escola. E parecia um paradoxo, porque minha mãe era professora, mas ela tinha perdido na época 35 quilos. E eu morava numa casa de barro. E quando dava a crise, a única pessoa que tinha condições naquele momento era eu. E eu ainda era adolescente. E quando eu pegava minha mãe, muitas vezes o sangue começava a correr. E eu descendo uma ladeira ali naquela Guabiraba, não tinha quem socorresse. Eu ficava gritando. E às vezes Deus usava um ou outro. E nesse período, irmãos, eu fui jogar no Náutico. Fui convidado para jogar no Náutico. E chegando ali no Náutico, Deus levantou diretores que diziam: Marquinhos, a gente vai te ajudar. Mas quando ele começaram a fazer isso, irmãos, eu já tinha perdido cerca de 4 ou 5 dentes, porque não existia pasta de dente da minha família, não existia escova, não existia nada que favorecia, muito pelo contrário, era um ambiente tenebroso, sinistro e miserável. E foi nesse ambiente que um dia alguém falou que conheceu um amigo. E esse amigo era o único que podia não só mudar minha história, mas me valorizar. E fazer com que meus sonhos, se eu tivesse, um dia seria realizado. E quando eu cheguei na querida terceira IBI da Macaxeira, alguém me apresentou o amigo Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E quando eu conheci, Zé dali a minha testemunha, que Zé com a mãe foi que arrumou a igreja para eu casar, para nós casarmos, porque nem até o terno foi emprestado, nem sapato eu tinha. Tudo emprestado. Mas irmãos, quando você pensa que o seu sonho não tem mais possibilidade, a fé ri das impossibilidades. Deus começou a dizer: começa a sonhar. E eu dizia: Senhor, eu queria um pão de cada dia. Senhor, eu queria aprender a ler. Senhor, eu queria aprender a escrever. Senhor, eu queria aprender a falar de Ti, Senhor. Naquele momento, eu fui para um jogo, ponto central. O cara deixou o cotovelo e eu perdi mais 4 dentes na frente. E nesse período eu estava namorando com Vânia e eu fiquei gago e mudo, porque eu perdi também uma parte da língua. E foi nesse período que a família de Vânia foi verdadeiro anjo na minha vida. Dona Eurides, que hoje já está com o Senhor. Essa família me amparou, essa família me amou. Essa família foi verdadeiramente anjos na vida da minha mãe, na vida da minha família. Eu estou colocando isso para dizer que hoje eu sou professor de língua portuguesa, irmãos. Hoje eu sou professor de língua estrangeira, irmãos. Qual Deus que faria isso, Daniel? Por isso, Daniel, não tem outro Deus que me prove senão o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é aquele que, quando você deixa de sonhar, Ele mexe. Ele diz: volta a sonhar, filha. Volta a sonhar, filho. Posso até que alguém colocou ponto, mas eu estou pronto para voltar para você realizar os seus sonhos. Aleluia, Jesus. Eu estava dando aula em uma determinada escola
De repente, os jovens, depois eu fiquei sabendo a situação, começaram a olhar para mim, e quando eu estava ministrando, dando a minha aula sobre morfologia, e quando eu parti para a sintática, minha peça caiu. Quando a minha chapa caiu, eles ficaram zombando. Deus sabia que eu tinha muita vontade, irmãos, de ter os meus dentes de volta. Mas não tinha como, irmãos. Não tinha como, porque os meus filhos hoje, os três são formados, os meus sonhos, eu fiz com que eu e Vânia, os filhos, fossem realizados. Porque Deus me deu uma família lindíssima, filhos abençoadíssimos. Irmãos, e quando eu saí ali da sala de aula, de repente começou sobrando dinheirinho dentro de casa. E Vânia dizia: para que tu dá as peças meias? Eu botava dentro da meia e jogava em cima do guarda-roupa. E às vezes eu dizia: ó, Vânia, joguei, mas cadê minhas meias? Como suas meias? Que o guarda-roupa está cheio. Em cima. Ainda tem um negócio lá, viu, Daniel? Foi de Ei, a Vânia fala assim: fala baixo, pelo ladrão, e aí? Bom dia, o Senhor me acordou logo cedo. Se acorda, meu filho, quero falar contigo. Eu falei: ô Senhor, eis-me aqui. Ele fez: fica em pé, que eu vou te dar dente bonito, dente de porcelana. Eu disse: Senhor, como pode ser isso? Ele disse: sobe em cima do guarda-roupa. Compre essa peça. Irmãos, já coloquei todos os pinos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Em março, eu vou estar com meus dentes para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Os detalhes. Deus cuida de mim. Vai Cuida de você. comigo. Os pinos. Aí deixa desinflamar para depois Doutora voltar. está dizendo assim: eu quero conhecer esse Jesus que faz milagre. Tá dentro, os pinos já. Tirou a ressonância, tinha lugar para colocar enchente em vários lugares. E depois que você voltou, só vou fazer um enchente que o resto está perfeito. Amém, glória Como a pode, Daniel, se há 25, 30 anos, meu filho, eu perdi? Porque a fé ri das impossibilidades. Glória a Deus. Eu não tenho outro Deus, senão é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, acampamento para mim é sinônimo de encontro com Deus. Retiro espiritual para mim é sinônimo de restauração. Retiro espiritual para mim é sinônimo de um renovo. Retiro espiritual para mim é sinônimo de relacionamento. Acampamento para mim é sinônimo de curas. Glória. Espiritual, Aleluia. física, sentimento de rejeição, sabe? Acampamento para mim é Deus dizendo: foi eu que me trouxe aqui, porque eu quero falar com você face a face. Acampamento é você sair da sua zona de conforto para querer se comunicar, para querer relacionamento com os irmãos e ouvir Deus falando: meu filho, eu não te desamparo, eu não desisto de você. Retiro espiritual, irmãos. É isso. Aqui poderia ter 300, 400 pessoas, mas foi você que foi convidado. Foi você que o Senhor trouxe. E os irmãos sabem quando foi o primeiro acampamento? Quem é que sabe? O primeiro acampamento só teve uma pessoa. Chamava Moisés. Ele se retirou, subiu para ouvir o quê? A voz de Deus. E o segundo? Dessa vez teve 7 pessoas. Onde foi? O monte da transfiguração. O negócio estava tão gostoso que quando a unção do Senhor estava ali, Pedro disse: Senhor, vamos
fazer 3 tendas. Vou fazer uma para Moisés e uma para Elias. Porque, irmãos, o mais importante ali não era Elias que representava a graça, nem Moisés que representava a lei, mas era a presença do Salvador. Glória a Deus. Dizendo, olha, eu sou Deus de geração a geração. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Alberto, eu sou o Deus de Daniel, eu sou o Deus de Cristo, eu sou o Deus de toda a minha igreja, porque a minha igreja foi lavada e comprada. Glória a Deus. Deus meu Senhor. Amém. Eu não desisto dela. Louvado seja. Eu não desisto disso. Você não está aqui por acaso, meu querido. Você não está aqui.